O que acontece? Esses dias eu tava conversando com outro amigo sobre o uso de celular e tal, pela postura que a gente fica. Tipo, eu agora tô... A gente fica todo torto, né, cara? Sim. E aí a gente tava conversando sobre, porque a gente tava mexendo no computador e tal. E aí o cara tava assim, ó, muito torto, sabe? E eu sei que esse cara, ele fica bem assim mesmo. E aí a gente começou a falar um pouco sobre isso, né? E aí me veio na cabeça o seguinte, que eu já vi uma imagem que seria a evolução do ser humano, né? Que aí o ser humano, ele vem naquele crescimento, né? Ele tinha a forma... a coluna, tudo como se fosse um macaco, tudo encolhido, né? E aí, com a evolução, ele foi se tornando o Homo erectus, né? E ele ficou reto como é pra gente ser, né? Só que... Homo erectus? Esse é o nome mesmo? Não sei. O Homo sapiens? Homo erectus. Homo erectus. Acho que acredito que porque é erecto, né? Ereto. Acho que é. Foda-se, mas e aí? Aí tá, aí a evolução foi porque a gente era corcunda e foi ficando reto, né? Então isso foi uma evolução. Levou milhões de anos pra gente chegar nisso. Você que aí aparece os caras da década de 50, né? Acho que nessa foto aparece ele com uma leitinha, o cara bem ereto, assim, com paletó, não é bem assim? Isso, exatamente. Só que agora, com a evolução tecnológica, a gente passa muito tempo no aparelho celular. Quando a gente não tá no computador trabalhando, a gente tá no celular. Então a gente passa muito tempo e, querendo ou não, tá tirando no sofá, tu senta, é o que dizem, né? No colégio eu me lembro ainda dos professores dizendo: ô senta direito e tá sentando com as costas, porque a gente fica tirado, né, cara? Uhum. A gente fica, vai escorregando e tal, vai ficando, e eu não sei como a gente consegue sentir a vontade assim, né? Porque, enfim. Mas aí, trazendo o que eu tava falando, com o uso do celular, as pessoas estão começando a voltar a ficar mais corcundas. Que é o que eu trago pra pauta, então, que seria um passo que talvez a evolução, ela tá chegando num ponto que a gente tá retroagindo para aquele momento da história que a gente era corcunda, certo? E aí eu trago isso pra reflexão pra gente trazer outras coisas, né, cara, envolvendo isso. Queria ver o que tu acha disso. Tu deu o brief antes da gravação, tu falou assim, essas noias que tu chegou, e eu sempre pensei muito isso. Tipo, tem também uma foto que eu acho que foi na escola também, que um professor mostrou do que a prospecção do que a gente seria daqui a, sei lá, milhões de anos, em decorrência da tecnologia, do celular, da gente digitar, apesar de que agora a gente nem digita mais o teclado, porque cada vez está se transformando mais em questão do touch, a questão do celular, entendeu? Muita gente não tem computador, usa só para conseguir, porque hoje em dia tu consegue fazer absolutamente tudo que tu faz no computador no celular, porque assim, primeiro começou os microcomputadores, a revolução, né, microcomputador, aí depois em 2000 e alguma coisa, 2000 bolinhas, veio o smartphone, aí começou a incluir tudo no smartphone. Hoje em dia, esse celular aqui é muito melhor, milhões de vezes melhor que um microcomputador da época. Não, e além de ele ser acessível, né, cara, tanto ao estar isso, em essa mãos, é a questão, né? Quanto em questão de valor, porque se tu pensar o seguinte, um celular e tu pesar com a TV, a televisão é algo que popularizou muito essa troca de telas, né? As pessoas estarem sentadas num lugar para visualizar aquilo que passava. E aí, com o celular, e se tu pesar, ele tem um valor muito próximo a uma televisão. Só que ele faz a mesma coisa que a TV também, só que tu pode estar em qualquer lugar. Sim. Tu pode estar streamando, tu pode ver algo ao vivo da televisão aberta, tudo no celular. Então, mesmo pessoas que não têm um poder aquisitivo tão grande, muitas vezes pode acontecer, né, de ela querer pesar entre ter um celular ou ter uma TV, por exemplo, né, que eu tô trazendo aqui. Ela vai ter um celular, porque ela tem outras funções, ela pode estudar, ela pode procurar emprego, tudo pelo celular. Sim, tudo. Então, acabou que isso
ajuda muito, mas ao mesmo tempo ele nos segura muito, porque ele tem muita funcionalidade, né? Sim, não, acho que uma coisa mais interessante desse tema é discutir realmente se é prejudicial, se a gente realmente está evoluindo, se é vantajoso, se a gente realmente está evoluindo ou se é prejudicial e, como tu disse pra mim, se a gente está regredindo em vez de evoluir. O que de fato nessa trajetória é uma evolução? Será que... Eu tenho uma opinião a respeito disso. Porque, sei lá, como eu gosto muito de tecnologia, para mim é uma coisa fenomenal, que em relação à globalização. Esses dias eu estava conversando com meu pai justamente sobre isso. A internet, a globalização é muito em conta da internet, né? A televisão começou com a televisão, mas a internet hoje em dia globalizou, tipo, é instantâneo, né? O que acontece lá na China... se eu quiser, mas não tudo, porque a China é comunista, né? Ela pode esconder o que ela quiser, mas em tese eu saberia o que acontece lá na China, e isso muda totalmente a perspectiva, totalmente como as coisas funcionam, e aí eu acho isso muito foda. Eu não consigo falar que isso é uma regressão, mas claro, eu sei que tu tá falando mais é uma questão de milhões de anos, por exemplo, da questão da corcunda, tá? Eu já fui meio que me desvirtuei, mas eu acho isso foda, e tu em algumas declarações que tu fez, tu acha que é uma regressão, né? É que eu fico pensando o seguinte, que é muito da dependência, né? Sim, é foda isso, né? A gente é muito dependente. E aí a gente levou milhões de anos pra gente se tornar ereto. Então, olha... eu fico a noite toda tentando ficar ereto. E não rola, né? Não rola. É difícil. Então o cara tenta e aí fica, né? E então é muito... Em pouquíssimo tempo, talvez a gente esteja voltando ao que era milhões de anos atrás. Exatamente, é porque essas coisas, essas mudanças, que é a adaptação do ser ao ambiente, são coisas de milhões de anos, né? Tipo, é uma coisa que demora milhões de anos. Então, essa questão de a gente estar corcunda, por exemplo, o celular. A gente tem 2021, há 10 anos atrás, estava começando a surgir o celular. Então, acho que em 10 anos, a nossa coluna já ficou mais... Com certeza. Mas eu digo, tipo assim, a minha coluna sim, a tua coluna sim, porque a gente nasceu e a gente viveu, a gente viveu antes do celular e depois do celular. Mas não quer dizer que as próximas gerações... É que daí eu acho que já nasce, já não... Mas por exemplo, vamos dizer que eu tenho um filho agora. Não vai acontecer absolutamente nada. Eu acho que é uma coisa de que vai acontecer daqui a milhões de anos. Eu acho que sim. Eu tô realmente... Sabe por quê? Porque tô pensando eu, por exemplo, eu tô sempre cobrando ele. Tipo, se ele tá com o celular... Tá, porque ele já nasce... Estica o braço. Ele já nasce... Estica o braço, coluna reta, sabe? Tá, aí que tá. Mas... Se eu não tô de olho, ele tá sempre assim. Sim. E próximo aos olhos. Duas coisas. A visão vai ficando prejudicada muito mais rápido e a coluna vai ficando torta. É que eu tava engajando pra eu mesmo chegar a uma conclusão agora, por exemplo assim. Por isso que a gente sente dor, então. Porque a gente era, então, corcunda e a gente virou erecto. Beleza. Foi um processo de milhões de anos até o momento que a nossa postura certa é ser erecto. Beleza. E como isso começou a falar 10 anos atrás, por exemplo, a questão do celular... É por isso que a gente sente dor, porque realmente, então o certo não é ser corcunda, e aí o nosso filho, desde pequeno agora, ele tá com o celular, ele sempre vai estar corcunda. Não quer dizer que ele nasceu corcunda, mas agora ele vai começar sempre a ser corcunda, e aí o filho dele a princípio vai nascer com a tecnologia, vai ser corcunda, até que o momento, daqui a milhões de anos, sim, já vai nascer com isso. Pela questão do ser se adaptar ao ambiente, com as coisas que tem à volta. Faz sentido. É claro que daqui a pouco agora consegui enxergar. A gente pode estar planejando, a gente está olhando agora, né, com o celular. Talvez daqui a pouco mude isso, e isso também mude o parâmetro, né? Talvez. Porque eu não sei se isso aqui é o futuro, entendeu? A gente evolui tão rápido, há 10 anos não existe isso aqui. Isso que é louco de pensar, né? Exatamente. Só que aí fica se tu projetar pra frente, pensando no agora, eu acho que sim, a gente vai estar, pelo menos nessa questão postural, obviamente, a gente vai estar regredindo. Sim, por exemplo, tu vê a prospecção que lá na escola falava justamente, era um cara corcunda, beleza? Com unhas muito grandes, eu lembro, porque era pra digitar no teclado. Tu vê que cada vez mais isso tá se afastando, não? Que as pessoas usam hoje menos computador. Mas o que as empresas tentam fazer é, por exemplo, o Windows 11. O Windows 11 lançou agora, vai lançar.
sei se você ouviu falar. Não. E o Windows 11, ele tá vindo com, sabe o menu iniciar que sobe? Agora ele vai vir no meio. Por quê? Porque eles estão fazendo uma mescla para que ele funcione no touch e no teclado, e no computador convencional no desktop. Vai ser o mesmo sistema, porque ele fica no meio, porque aí fica mais fácil de apertar, porque quando na ponta é difícil de apertar no touch. Aí ele bota no meio pra ter, então tu vê o que as empresas... o 10 já foi pra ter já era ser um passo pro touch, né? Isso, o 8 na verdade era simples, era realmente pro touch, tinha aqueles quadradinhos, só que foi um fracasso, era horrível. Aí fizeram um 10 com essa mescla, e esse 11 de novo. Um negocinho no meio, tudo bonitinho. Entendeu? Acho que o teclado já daqui a pouco já vai ficar meio, parece um negócio meio analógico. E a prospecção era que a gente não ia as grandes, entendeu? Tipo, a evolução é muito rápida. Eu acho que não tem muito como pensar o que vai acontecer. Eu acho que de repente, daqui a pouco, o que vai mudar é outra coisa que a gente ainda nem descobriu. E aí sim, pode ser... É foda, meu.